Olá, sejam todos bem-vindos à live Insperiência. Você já está acostumado, a Insperiência tem gerado conteúdo o tempo todo para você, conteúdo de altíssima qualidade, conteúdo que vai fazer grande mudança aí para você. Bom, deixa eu me apresentar, meu nome é Marçal Siqueira, eu sou speaker em experiência, eu sou mentor de líderes, sou executivo de gente de gestão, tenho experiência na área de planejamento, mas hoje eu nem quero falar tanto de mim. Mas antes de eu apresentar aqui meu convidado, deixa eu só saber se vocês estão aí já, tá tudo certo, se estão vendo a imagem legal, áudio legal, vai mandando aí um positivo, tá tudo ok, pra gente avançar aqui e poder te entregar o melhor conteúdo. Diz aí se tá áudio ok, imagem ok. Vai me contando aí como é que tá. E de repente de onde você está falando, de repente você vai colocar aí o estado, vai colocar a cidade, a temperatura aí, não importa. O que a gente quer é gerar essa conexão contigo e fazer dessa live uma live que você possa, ao terminá-la, amanhã ou daqui a pouco, não sei que hora que você está vendo, você poder usar esse conteúdo aqui de maneira produtiva e de resultados aí para a sua empresa, para o seu pequeno, para o seu médio ou para o seu grande negócio, isso não importa. Meu convidado aqui, gerente sênior da LG Business Solutions, Anderson Bruno. Anderson trabalha na LG, foco na área de vendas, mas tem experiência em gestão de gente, experiência na área técnica também, enfim. Muitos relacionamentos com instaladores, indústria de ar-condicionado, insumos, arquitetos, donos de construtoras. E a gente quer falar dessa retomada pós-pandemia. Se eu fosse te perguntar como é que você está, pelo que eu conversei contigo, você diria, estou muito melhor do que eu mereço. Mesmo na pandemia, é isso? Exatamente. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Obrigado por estar aqui conosco. Como o Marçal falou, a gente vai tentar traduzir aqui essa noite em bastante conteúdo. Mas antes de dar início, compartilha esse conteúdo aí, compartilha esse link com os amigos, compartilha com a galera, porque a gente vai trazer bastante conteúdo de relevância para vocês aqui. Mas Marçal respondendo, eu estou melhor do que eu mereço. Primeiro, graças a Deus, a gente está com saúde. Hoje a gente está sem máscara aqui, inclusive, tá? Mantendo o distanciamento, mas a gente pode estar nesse nível porque a gente está totalmente protegido, enfim, tomando as precauções necessárias. Mas sim, eu estou bem melhor do que eu mereço, sim. Hoje eu posso lhe assegurar. Bom, pensando um pouquinho nesse pós-pandemia, tem muita coisa sendo falada. O novo normal... não vai ser mais como era antes, a gente sabe que isso realmente vai mudar. Agora, o que você tem imaginado? O que para você vai ser esse novo normal? Eu tenho primeiro, ao meu ponto de vista, nada no passado não estava normal, né? Então as coisas não eram exatamente como a gente gostaria que fosse. Eu acho que o novo normal, a mudança não vai ser especificamente no mundo, ensina as pessoas que vão ter que se preocupar mais com a empatia, se preocupar mais com o próximo, porque o quadro da pandemia fez com que a gente não só apenas olhasse para si, mas também começasse a despertar na gente a preocupação com o nosso próximo, tá? E esse novo normal, eu acho que vai estar mais pautado na mudança dos hábitos das pessoas, dos comportamentos, da forma como ela vai viver da agora para frente, porque o mundo não vai mudar, a situação econômica talvez mude um pouco as convergências, mas enfim, o mundo continuará o mesmo. Eu tenho a impressão assim, que uma das áreas mais pressionadas é a sua área de vendas, né? Afinal de contas, sempre foi, né? Vendas assim, tá ruim, aperta vendas para fazer mais. Não tá legal, fala com vendas que eles precisam ampliar. Nesse momento, como é que você está se reinventando, como é que você está falando com a tua equipe, como é que você está gerindo tudo isso em meio à pandemia para manter o resultado em alta? Enfim, assim, Primeiro, a mensagem macro que a gente tem sempre buscado é a preocupação com a necessidade real do cliente, tá? Então, a gente tem entendido muito a necessidade real do cliente. E neste momento, o que a gente tem feito? A reinvenção se deu muito pelo lado da mídia online. As pessoas estão tendo dificuldade de sair às ruas, estão tendo dificuldade de acessar as lojas e revendas. Então, o que a gente fez muito? Criou muito conteúdo online, criou muita informação, a gente atuou muito forte nos nossos revendedores, distribuidores, de modo a que se ele preparasse os seus sites, marketplaces, para que conseguisse
atender essa necessidade. Não só isso, a gente tem preparado muito conteúdo digital, muita mídia online para poder dirimir dúvidas, porque eu venho do segmento que é o segmento de ar-condicionado, e o nosso segmento é um segmento muito técnico. A pessoa não compra um ar-condicionado sem nenhum nível de respaldo técnico, a gente está preparando muito conteúdo para poder fazer com que as pessoas cada vez mais se sintam confortáveis para fazer uma aquisição ou via online, ou que seu profissional de instalação possa instruí-lo de certa forma. Os arquitetos, enfim, como você falou, a gente desenvolve relação com diversos níveis e a gente tem preparado diversos conteúdos focados nas soluções mais adequadas. Quando você fala, por exemplo, vamos falar de instaladores, indústrias de ar-condicionado, a gente está falando de insumos que você trabalha com arquitetos, donos de construtoras, o maior desafio está onde? Na comunicação. Você encontrou algumas dificuldades com público específico? Porque você tem aqui vários, o que a gente chama de stakeholders, né? Os seus públicos de relacionamento. Em nível de relacionamento, onde é que foi que você teve que gastar mais energia aqui para não perder o resultado? Então, a gente tem trabalhado muito assim, um dos maiores stakeholders ou um dos maiores formadores de opinião para o segmento de ar-condicionado são os instaladores, tá? Então, a gente hoje desenvolveu, a gente tem uma equipe de instaladores, eles não gostam de ser chamados assim, mas eu vou falar, eles trabalham muito conteúdo nas redes sociais e na internet, nós chamamos de Esquadrão do Clima, e são 12 membros hoje espalhados pelo Brasil, e a gente tem feito muito hoje, desenvolvido conteúdos através do Esquadrão do Clima para poder facilitar a vida e o dia a dia dos outros instaladores no Brasil. Eles têm preparado muita informação, nesse momento está se questionando muito sobre qualidade do ar, eles têm dado muita dica, muito insight de como você prestar uma manutenção na casa do cliente, enfim, a gente tem focado muito. Inclusive, eu queria deixar agora de noite um abraço aí para toda a galera do Esquadrão do Clima que seguramente está nos assistindo aqui. Bom, falando de qualidade do ar, eu acho que é inevitável, né, não te perguntar isso, né? Quando a gente fala de ar-condicionado, de vírus, solto no ar, tal, o que a gente pode dizer em relação ao modelo de negócio seu, né, o modelo de negócio que você hoje está à frente? É seguro? O que a gente poderia dizer em relação a isso para a pessoa falar, não vou comprar porque o vírus vai se propagar mais rápido? Qual que é o estudo técnico que vocês têm hoje em relação a isso? Então, isso é uma excelente pergunta, assim, sabe, Marçal? Porque o que acontece? Hoje, o ar-condicionado, você só sente, né, o conforto térmico, né? E esse sentido apenas não vai ser uma das coisas que vai ser o futuro da indústria do ar-condicionado. O que eu quero dizer com isso? Não vai ser apenas o conforto térmico que vai ser a chave do sucesso da indústria do ar-condicionado. As pessoas vão estar preocupadas hoje com a qualidade do ar que ela está respirando, não só com o conforto. Então, o que a gente fez, tá, nesse sentido para poder trazer para o público o conceito de que ele está ali dentro do ambiente climatizado, mas ele está respirando um ar puro. Então a gente tem trazido muito equipamento de filtragem, de renovação de ar, além disso com automação muito forte embarcada, com o propósito de, você imagine chegar na porta de um restaurante, eu tenho uma comunicação digital informando, este ambiente é climatizado e aqui a qualidade do ar está ótima, com a medição efetiva da qualidade do ar. Então, ou se não, dentro dos restaurantes ou das clínicas, diversos medidores, indicadores da qualidade do ar. Então, o ar-condicionado deve caminhar para esse rumo também. A LG já saiu na frente, a gente desenvolveu um equipamento agora, um equipamento para o mercado que permite fazer justamente isso. Além de medir a qualidade do ar, ele mostra para os usuários que o ar que ele está respirando é um ar de altíssima qualidade. Bom, eu estou falando aqui com o Anderson Bruno, gerente sênior da LG Business Solutions. A gente fez essa introdução para você entender um pouquinho do conteúdo que você pode explorar, porque até aqui a gente falou um pouco da parte técnica dos negócios específicos da LG, mas eu preciso explorar um pouco da tua história, né, claro. de como é que a gente consegue trazer esse modelo mental que você foi adotando ao longo da sua vida para novos líderes, para novos negócios, né? Lendo um pouquinho a seu respeito, falando contigo, você começa a sua carreira vendendo mel em coletivo, em ônibus. Você já vendia desde cedo, é isso? Na verdade, a minha vida sempre foi pautada na área comercial. Eu cresci fazendo isso. Eu cresci sendo... Você é baiano? Sou baiano. Acho que o sotaque até anuncia, né?
mas eu cresci na área comercial. Tudo que eu fiz na minha vida foi voltado à área comercial. Então, eu já vendi diversas coisas, diversas experiências em diversas outras empresas, em outras multinacionais também. Mas eu comecei, sim, minha vida, eu venho de uma família extremamente humilde e eu comecei pelo simples fato de ter que ajudar os meus pais, e ter que ajudar a família. E eu comecei também para poder ter um pouco de recurso, porque você, às vezes, está na adolescência, quer ter uma coisa e tal, você não quer um tênis, e aí você vai buscar isso. Tá? E foi com essa experiência que eu vim construindo, sim, a minha carreira. Tá? E área de vendas, especificamente, nesse momento de pandemia, teria menos dificuldade na reinvenção? Porque quando a gente vende, o tempo todo tem que criar, tem que falar com o cliente, tem que entender a necessidade o tempo todo. Você acredita que quem tem esse tino para venda está passando melhor pela pandemia por conta de se reinventar muito? Eu acredito que está passando melhor. Eu acho que neste momento a inspiração está prevalecendo muito mais do que a transpiração. Eu acho que você, neste momento, criar uma abordagem diferente ao seu cliente, trazer uma solução que ele, neste momento, esteja procurando, está fazendo total diferença. Tá? Traduzindo isso para o mercado do ar-condicionado, ou o mercado que a gente está falando aqui, por exemplo, a gente tem feito muita mídia online direcionada. Então, você imagina que, como é que você identifica, por exemplo, quem é que está precisando fazer aquisição de determinado equipamento? Tá? Então, o que foi que a gente fez? Isso é inspiração e a gente buscou uma solução. A gente foi atrás de fontes de dados de pessoas ou de empresas que estivessem neste momento buscando ou fazendo qualquer nível de reforma ou construção. Tá, como é que se consegue isso? Você tem diversas formas. Tá? E aí, com essa informação na mão, a gente atacou diretamente, porque hoje o cara que tem um pouco de criatividade, não só, como você falou, habilidade de vendas, ele vai exatamente aonde precisa ir. Ele não fica dando tiro para cima, ele dá um tiro na testa. Então, assim, a pessoa está tendo um pouco mais de facilidade, vamos dizer assim, se ele tiver esse conceito de vendedor, que eu chamo isso, ao meu ver, o vendedor hunter. Tá? Que é diferente daquele vendedor que é o simples tirador de pedido. O que a gente chama hoje de farmer, né? Farmer. Aquele que cuida da fazenda. Isso. Só, né? Mas o hunter caça, né? O hunter ele está caçando, porque neste momento o cuidador da fazenda não tem muito o que fazer. Você aposta também no fanter, nessa mistura do hunter com aposto. Esse nome eu nem conhecia. Obrigado, essa nomenclatura é legal. O fanter eu não conhecia, mas existe sim. Você às vezes precisa, quando você tem clientes com compra recorrente, você precisa cuidar dele. Você já buscou ele, mas você precisa cuidar dele. Então você passa, você não deixa de ser hunter, mas você passa a ser por um dado momento um fanter por estar cuidando daquele cliente. Bom, mas você está numa estrutura, né, com capital estrangeiro, com uma estrutura relativamente boa. Agora vamos pensar em quem está nos assistindo nesse momento e que fala assim, tá, mas ele está numa grande companhia, a grande companhia tem toda essa estrutura, ele que está trabalhando nesse ambiente é muito mais fácil para ele. O que você está falando, por exemplo, dessa reinvenção na venda, vale para o cara que tem uma panificadora, vale para o cara que tem uma sapataria? Excelente a sua pergunta. Eu vou dar um caso aqui que eu achei fantástico. Tanto foi fantástico que apareceu no Fantástico. Tá? É um vendedor de... aquele acompanhamentozinho do feijão lá, como é que chama? Que é feito do bacon. Ai, Jesus. Tipo aqueles caldos, aqueles de tempero? Esqueci o nome agora do salgadozinho aqui. Enfim, esse cara desenvolvia esse salgadozinho, que faz com bacon, que frita. Não quero dar a marca aqui, mas torresmo, né? Pronto, vamos usar torresmo. Então esse cara fabricava esse tipo de torresmo especificamente no Ceará. Olha que bacana essa ideia. E ele estava desempregado, começou a produzir torresmo, e quando ele começou a produção dele, chegou a pandemia. E aí, o que ele fazia para poder se reinventar em meio à pandemia? O que esse cara fez? Ele estava acompanhando esse movimento de live, todo mundo em live, e ele falou assim, eu vou esperar no meio de uma live importante e eu vou soltar uma mensagem no meio dessa live. E aí teve uma live importante que veio do governador do estado, para falar dos anúncios que eles iam tomar de medida de lockdown e tal. Foi o que ele fez? No meio dessa live, ele colocou lá, pessoal, eu estou produzindo torresmo de altíssima qualidade, eu não sei o que, segue meus contatos.
várias pessoas estavam assistindo a live. E ele repetiu essa mensagem diversas vezes no meio da live. O que aconteceu? No outro dia, o telefone do cara não parou de tocar. Detalhe, e essa ideia dele rendeu uma matéria no Fantástico. Ou seja, uma ideia simples, o cara não teve nenhum nível de investimento, porque ele só fez mandar uma mensagem em meio a uma live, e ele teve um baita de um sucesso. Então, isso eu considero uma ideia. Agora, de novo, respondendo a sua pergunta, se você é um pequeno comerciante, se você é um pequeno prestador de serviço, não hesitem. Agora, o meio de comunicação, a forma de abordagem vai ser através das redes sociais. É o WhatsApp, tá? Se você é um vendedor de pamonha, se você vende qualquer que seja, o prestador de serviço, tá? Tenta se encaixar nas redes de condomínio. Todo condomínio hoje, qualquer condomínio hoje que você vá, tem uma pessoa que reside lá e que ela está participando de um grupo de moradores daquele condomínio. Se você tem interesse em entrar, tá? Prover um serviço ou um produto para aquele morador, nem que seja no custo, para que ele apenas te dê de retorno a divulgação interna daquele condomínio. Você sabe que essa questão da fidelidade, né, de relacionamento com o cliente, né, eu gosto de açaí, no meu estado não é o melhor açaí, né, mas assim, eu gosto. E a gente tinha uma frequência de um açaí na nossa região, e é óbvio que quando parou tudo, né, eles iam entregar. Vinha com recados específicos pra gente, tipo, ó, no copinho, que bom que você não nos abandonou, a gente quer adoçar a sua vida. A gente meio que se obrigava, vai comprar um açaí, vai ser de lá. É isso, né? cara, então, isso. Essas coisas que são legais, ó, deixa eu falar aqui que tem pessoas do Rio de Janeiro, São Caetano do Sul, Cariacica no Espírito Santo, Campo Mourão na minha região, lá de Salvador da tua terra, São Paulo assistindo, tá? Pergunta do Job para o Bruno. Como você se sente mudando a vida das pessoas que trabalham no segmento de climatização? Cara, esse cara é um grande amigo, bem como todos os outros. Esse é membro do Esquadrão do Clima, o Job, esse cara é fantástico, tá? E eu até respondi essa pergunta para você ontem, na verdade, né? A pergunta do Job faz muito sentido na minha vida, porque quando ele me pergunta como você se sente ajudando ou mudando o mercado da climatização, foi o que eu te respondi ontem, Marçal. Eu tenho um propósito na vida, né? Eu consegui, querendo ou não, estar melhor do que eu mereço. E em estar melhor do que eu mereço hoje, para mim, é uma obrigação tentar ajudar outras pessoas que lá atrás não tiveram as mesmas condições que eu também não tive a chegar num determinado patamar. Então, isso para mim é uma questão de legado. Eu preciso deixar isso, eu preciso ajudar as pessoas a pelo menos um pouco do que eu aprendi ou convivi na minha vida, essa informação. Então, assim, para mim é um prazer. Job, essa pergunta faz bem sentido para mim, você me conhece, e assim, eu quero fazer isso. Eu quero, ao máximo, estar ajudando as pessoas a se reinventarem, a crescerem na vida, e isso para mim é o legado que eu quero deixar, não só para a minha família, para os meus amigos, filhos, enfim, eu quero deixar esse legado. Ó, eu vou pedir para que quem está nos acompanhando interaja. Eu vou dar duas possibilidades para você, que é legal, de repente você está com o telefone na mão, é mais fácil, ó. Você pode mandar aí no chat do YouTube, onde a gente está nesse momento, né? Principal transmissão está no YouTube, pode mandar pelo chat, perguntas aqui para o Anderson Bruno. Se você quiser também mandar direto no meu WhatsApp, eu vou dar um telefone aqui de São Paulo, né? Ó, 11, né? 99899-0309. Eu vou repetir para você. 11 99899-0309. Vai cair direto aqui no meu WhatsApp e eu faço as perguntas aqui pro Anderson. E se você, de repente, já quiser fazer no chat, fique bem à vontade. O mais legal é que a gente receba aí a sua pergunta, seja por qualquer meio. E eu quero que você participe exatamente para que você consiga tirar aqui do Bruno o que há de melhor. Líderes pós-pandemia. Eu às vezes sou um pouco chato em algumas falas, digo assim, olha, na verdade o pessoal está falando, qual vai ser a nova liderança, que novo líder vai ser isso? Eu falo, olha, na verdade já deveria ter acontecido esse líder. Só que agora a água bateu na nádega, né? Bateu no bumbum de verdade. E a gente vai ter que acelerar o processo. Quais são as principais características de um líder que você vê nesse momento de pandemia e pós-pandemia? O que vai precisar esse cara ter para ter empregabilidade? Para se manter empregado? Então, eu acho que mais do que nunca, o líder vai ter que... como o comandante da nau. Tá? Ele vai ter que estar orientando diariamente o time, não só
orientando, mas também dando o guide para onde eles devem ir, tá? Porque o que acontece? Neste momento que a gente está vivendo, as pessoas tendem a ficar extremamente emocionalmente abaladas, devido não só aos problemas e às situações econômicas, mas também à própria doença e à pandemia. Mas, assim, o líder ele precisa ser inspirador. Ele precisa estar continuamente buscando e trazendo o time para o seu lado e orientando, sempre orientando. Fala, olha, o caminho que a gente tem que ir é isso. Assim, porque neste momento, os líderes que não pensarem, não só este momento, mas o futuro também, eles estão fadados a, como você falou, a não sobreviver. Pensando um pouquinho em 3 modelos mentais, né, a gente está vivendo nesse tempo encontrando 3 tipos de pessoa. Profetas do caos, aqueles que dizem assim, ó, isso nunca vai acabar, vai morrer todo mundo, isso aqui vai ser extinto, profeta do caos. Tem o alienado, aquele que diz assim, não, isso não me pega, tá tudo certo comigo, não vai acontecer nada, tal. E tem o equilibrado, né? Vamos pensar então aí no profeta do caos, te colocar aí na saia justa, né? Lá na tua equipe, ou qualquer equipe, a gente está falando da dele, mas na sua tem também. Seguramente. Chega lá o profeta do caos e diz assim, ó, cara, vai morrer muita gente, nosso negócio vai fechar. O que você diria para esse cara? Eu falo, olha, amigão, a nossa empresa, ela vai sobreviver, o mundo vai sobreviver, tá? A doença, ela vai passar e, enfim, se você não acredita que a gente vai sobreviver a isso, você tem 2 opções. Ou você tem a opção que é a porta da rua, ou você tem a opção de vir conosco e continuar remando para frente. Porque, seguramente, nada na vida é permanente, é passageiro. Então, esse momento vai passar. Então, eu sempre chamo o cara, olha, amigão, a gente vai aqui seguramente passar por isso. E, assim, tem 2 formas de passar. Ou a gente passa sozinho ou passa juntos. Tá? Então, neste momento, para o profeta do caos, eu falo, vamos passar junto, a gente vai sobreviver sim a isso. E para o cara que ele não é o profeta do caos, né? Mas ele vai agir também lá no oposto, né? Ele nem vai ficar falando tanto do problema, mas ele também está alienado, dizendo assim, não, vamos tocar, não tem problema, não precisa de máscara, não precisa de álcool gel. Não, esse aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas não relacionado ao trabalho, mas em sim com a nossa segurança. Não, esse aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Esse aí eu vou seguramente escolher ele para trabalhar home office. Pergunta do Giovanni Santos, lá do Ceará, mandou aqui no meu YouTube dizendo o seguinte, a partir de agora, irão mudar as métricas relacionadas à satisfação do cliente? É uma pergunta. Como é que a gente vai medir a satisfação do cliente do outro lado agora? Mudam essas métricas? É a pergunta dele. Se sim, como é que vocês estão pensando em acompanhar essas métricas a partir de agora? Então, a métrica da satisfação do cliente, você acabou de dar um exemplo bem simples, né? A satisfação do cliente vai ser dada por coisas antigamente não tangíveis. Por exemplo, você comprou o açaí e o cara colocou uma mensagenzinha. E aí, como é que você vai mensurar isso? É quando o cara continuar fazendo a aquisição do seu serviço ou do seu produto. Uhum. Tá? O que você pode fazer? Diversas empresas estão se reinventando. Exemplo, vou dar um outro caso similar ao seu. Eu fiz a aquisição de uma pizza recentemente e a pizzaria, eu pedi uma pizza salgada e tal, e quando chegou a pizza, chegaram 2 pizzas, uma maior e uma menor. E aí o cara da pizzaria mandou exatamente essa mensagem, tá? Olha, eu tô te mandando uma pizza doce para adoçar esse momento da sua vida e falar que a gente está aqui ao seu lado, enfim. Como é que ele vai medir isso? Semanalmente eu estou continuando comprando com ele. Então, assim, o padrão, o perfil de como o cliente vai se sentir satisfeito se dará através da forma como você vai estar abordando ele ou você vai estar ofertando o seu serviço ou entregando o seu produto. Ou seja, reinvenção o tempo todo, e aí a gente poderia falar um pouquinho de planejamento também, né? Empresas como a sua, empresas como as multinacionais que eu trabalhei, ou companhias que eu trabalhei, geralmente a gente falava assim, ó, vamos planejar 5 anos, né? Planejávamos 5 anos, aí quando a gente vencia o primeiro, a gente revisitava, né, o ano seguinte, ia revisitando e mexendo, sempre acrescentando 5. Planejamento agora, apesar de ter os dos 5 anos, né, que talvez tenha nesse momento, ó, morreu aqueles 5, vamos repensar. Vocês estão planejando no dia? E essa é uma excelente pergunta. Eu tenho até uma frase que eu uso com o time. Hoje, inclusive, eu usei essa frase, para quem está, não sei se estão alguém do time ouvindo aqui, mas hoje eu usei. A gente está em pleno voo e a gente está tendo que trocar uma turbina com um avião voando. Uhum. Tá? A gente está, sim, tendo que se reinventar
E visitando, sim, 6 meses, 1 ano na frente. Por quê? Se você não fizer esse plano agora, você não vai conseguir sair tracionando quando essa pandemia passar. Então, você precisa, óbvio, o modelo que foi desenhado para este momento que a gente está vivendo agora está totalmente inadequado, seguramente. Então, se você não se redesenhar agora e também pensar um pouco daqui a 6 meses, 1 ano, você vai estar fadado também ou ao encolhimento ou ao seu total insucesso. Então, a gente está revisitando, sim, diariamente, tendo que fazer novas abordagens, novos caminhos. Hoje, inclusive, eu tive uma reunião exatamente sobre esse ponto, porque a gente vai ter que redesenhar toda a estrutura, a forma de como vai ser a abordagem e os caminhos que a gente vai utilizar, tá? E pensando como será isso já daqui a 1 ano. Ou seja, você precisa fazer isso sim, com certeza. Quando a gente pensa em liderança, né, você tem uma história, como você mesmo comentou, né, de vendas na veia, né, tá no seu DNA, isso começa desde menino, lá quando você vai vender mel no coletivo, no ônibus e tal. Líderes que foram forjados nesse modelo estão com menos dificuldades hoje porque sabem lidar com a dificuldade? Ou isso independe, está todo mundo no mesmo barco e sofrendo igual? Não, acho que está todo mundo no mesmo barco sofrendo igual, mas os líderes que foram forjados na dor, eu acho que eles sentem menos, assim, sabe? Porque já passaram por diversas dificuldades, essa é uma mais. Uhum. Mas eu acho que está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo passando pelo mesmo momento. Haja visto que eu acho que tem diversos segmentos que não estão sofrendo nada, estão, pelo contrário, estão expandindo muito mais do que o que eles estavam planejando para o próprio ano. Tá? Eu sempre falo que o dinheiro ele apenas muda de mão, né? Então, assim, enquanto alguns estão chorando, tem alguns outros que estão produzindo lenço. Tá, então, mas assim, respondendo a sua pergunta, os líderes que foram forjados na dor, eu acho que eles estão no mesmo barco, mas estão sentindo menos o impacto desse momento de crise. Vamos falar um pouquinho de home office, né? Todo mundo dizendo assim, não, vou fechar meu escritório, não vai ter mais escritório físico, eu vou economizar e tal. A impressão que eu tenho é que nós, né, enquanto companhias brasileiras, nem todo mundo, mesmo as que têm capital estrangeiro operando aqui, estão prontas para o home office. E também o que eu acho que é pior, nós, seres humanos, também não estamos prontos. Esse é o grande desafio do momento? Sim, eu acho que tem pessoas que não têm estrutura, quando eu falo de estrutura, é estrutura física mesmo, não dispõe de um lugar... A empresa tem que bancar isso, no caso de não ter, na sua opinião? Então, isso é uma coisa que é discutido muito nos âmbitos do RH, tá? Mas eu acho que mesmo que a empresa disponibilize de recurso, a pessoa talvez não tenha um espaço mesmo físico, ele mora num apartamento... Ele não tem esse terceiro, esse quarto, não tem um quarto, quarto, né? ele não tem uma área específica para colocar esse material cedido pela companhia, enfim... Então, eu acho que... E outra coisa, além disso, além da infraestrutura, tem pessoas, de fato, que não têm também habilidade para trabalhar com home office. Eu já trabalhei muito tempo em home office. Na época em que eu atuei em home office, eu tenho várias pessoas, inclusive, que trabalham comigo em home office, me falam isso. Eu chegava até a vestir uma roupa como se eu estivesse indo para o escritório. Eu me vestia como se eu estivesse indo para o escritório, mas eu ia para o quarto... E ali era meu escritório, enfim. Então, tem pessoas que mudam totalmente o seu mindset para aquele tipo de atividade. Mas tem outras que não vão se adaptar a isso. Não vão se adaptar, não vão ter infraestrutura, mesmo que a empresa ceda isso, não vão ter o mínimo necessário para desempenhar a mesma função e o mesmo papel com a mesma qualidade que eles tinham quando estavam no escritório. E... Quando a gente fala também desse novo normal, né, dessas necessidades novas, né, a gente ouvia falar da pandemia, e eu estou falando por uma experiência própria, né, lá no estado tal, lá na ponta do mapa, tem tantos casos lá, tem tantos casos agora no lugar tal. Só que agora eu estou ouvindo falar de gente muito próxima. Muito próxima. Né, tô ouvindo a gente estava conversando, você teve gente na família, minha e irmã. Agora eu tenho pessoas também muito próximas, né. E esse cidadão vai precisar continuar vendendo, não esse que obviamente está se tratando, né? Mas ele vai, um irmão, no seu caso, a sua irmã, né? Como é que nós vamos receber essas pessoas emocionalmente na empresa e que força nós teremos, nós líderes,
para fazer essa pessoa entender que é uma passagem, que essa pessoa vai necessitar de cuidados, mas na verdade eu preciso trazer esse cara para o jogo de novo? Cara, isso é uma habilidade, uma resposta bem difícil de dar, assim, essa de fato assim, vai muito do equilíbrio emocional do gestor, do líder, se colocar na posição não só de líder, mas como de amigo, de entender a dificuldade daquela pessoa, como você falou, querendo ou não, as pessoas que estão ao nosso redor estão vivendo isso, e a gente também está vivendo isso, né? Então, é muito difícil. Inclusive, eu queria abrir a oportunidade para mandar um abraço para minha irmã. Minha irmã, eu sei que você já está super bem, mas se cuida aí, tá? Você, minha sobrinha e toda a família. Mas é difícil. E ainda mais pessoas como eu, que tenho a minha família extremamente distante de mim. Eu não tenho ninguém em São Paulo, minha família está toda em Salvador. É complicado, porque a sua cabeça, você precisa... É um mix de diversos sentimentos, porque você está preocupado, ou você está preocupado com a família, você está preocupado com o negócio, você está preocupado com a sua família que está em casa aqui também, você está preocupado com o seu colaborador que está ali do seu lado, que está vivendo a mesma coisa, e você precisa ter uma inteligência emocional muito grande para lidar com essa situação. Então, assim, eu indico a todo mundo, primeiro, respira, tá? Respira, tem paciência, que, assim... Se você for agir por impulso, você vai tomar algumas decisões precipitadas e, neste momento, a melhor coisa é respira. Respira antes de fazer ou falar qualquer coisa. Vou dar uma passada aqui, estou olhando aqui, ó. Cilaine Araújo, Saverino Pisuto, Edsel Pagani Júnior, Ronald Seixas, pessoal da BK Ar-Condicionados está te acompanhando, Rofran Ar-Condicionado, aquele dedinho seu. Foi rápido mesmo para mandar, né, o link, né? Rapaz, você acelerou o dedinho aí. Michel da Totaltec, Luiz Fernando Carneiro está lá em Campo Mourão, tem gente aqui assim, do Brasil todo acompanhando, estou vendo aqui já direto no YouTube, né? Algumas pessoas fazendo comentários, né? O poder das redes sociais, quem não usa está fadado ao fracasso, gela rápido, dicas e treinamentos, então redes sociais, quem não usa está fadado ao fracasso, e nesse caso acho que a gente chove no molhado, mas é isso mesmo, né? Quem não souber usar agora vai ter dificuldade de crescer, é isso? Exatamente. Antes de mais nada, essa que você falou, Cilaine Araújo, um beijo para você, minha esposa. Tá me assistindo. Sim, hein? Bruna, sei que você tá me assistindo com a mamãe também, papai te ama, tá? Daqui a pouco o papai tá em casa. Mas, desculpa, qual foi o foco, só pra gente ir no foco da resposta? A gente está falando aqui, na verdade eu só estava rodando aqui os Tem comentários. vários amigos aí, cara. Que quem não usa rede social está fadado ao fracasso. Tá fadado ao fracasso. Né? Tem vários amigos aí, como você falou, todos esses que você falaram aí, Michael da Tototec, Diego da Nexo A, Jefferson Gela Rápido, Luiz Fernando, tá? Essa galera, tá todo mundo ativo aí, todo mundo acompanhando de fato as redes sociais. E, enfim, hoje é um caminho sem volta. A pessoa que não tiver atuante ou em qualquer que seja a rede social, ela está, de fato, fadada a não prosseguir nesse universo que hoje cada vez mais é digital. Fabrício Antunes, entretenimento, trabalho com eventos. Fomos o primeiro a parar e seremos os últimos a voltar. Porém, se buscar, encontraremos alternativas. Aqui eu posso falar, assim, de cadeira que estou aqui, né, de sofá que estou hoje, né? Esse exemplo que a gente tem aqui hoje, né, a experiência gerando um conteúdo com experts de inúmeras áreas. Esses dias eu estava brincando aqui, tinha um fundo verde, né? E aí eu estalei o dedo, o fundo mudou para um outro fundo. Tem muito conteúdo, tem muita empresa se reinventando, a área de eventos está sofrendo, mas quem está se reinventando já está no online com extremos eventos, eventos com extremo show, o evento continua prendendo a atenção. Deixa eu ver mais aqui, Celso Ferrari Júnior é um professor lá da minha região, cada dia o planejamento necessita ser revisto. O planejamento é crucial para superarmos esse momento. Então, aquela história do planejamento ser revisto o tempo todo, né? Seguro. Valor é o benefício que você promove, a satisfação que você entrega. Acessível depende da sua criatividade. Kleber Costa, são comentários, né? Falando de pós-venda, que é fundamental para qualquer prestação de serviço, né? O que mais que eu tenho aqui? Ronald está dizendo, está falando uma pergunta... Mais técnica, mais técnica, né? Você está vendo aí ou não? Ronald Seixas. Estamos fazendo imersão total em mídias sociais, buscando a proximidade com nossos clientes e
key players. É isso, Ronald. É isso que eu falei. Se você não fizesse a imersão nas redes sociais, hoje está todo mundo inserido no contexto das redes sociais. Você precisa, sim, buscar oportunidades. Como eu falei também, uma outra dica, né? Se você atua com prestação de serviço, uma dica é tenta buscar síndicos nos condomínios. Tem várias empresas também que administram vários condomínios. Tá? Tenta acessar essas empresas para poder fazer uma divulgação do seu serviço, ou enfim, é uma dica, tá? E assim, quando eu falo condomínio, é o WhatsApp mesmo, é o WhatsApp do condomínio. Então, às vezes, você consegue acessar um grupo, isso tem surtido muito efeito para o pequeno empreendedor. Bom, a verdade é que alternativas existem, né? Possibilidades existem, né? As pessoas, às vezes, vão... Eu falo que, às vezes, a pandemia vai passar, mas ela vai continuar dentro de algumas pessoas, mesmo que elas nunca tivessem sido infectadas. Seguramente. E essas pessoas vão ter mais dificuldade, né? Eu estou aqui em São Paulo hoje, né? Eu sou do Paraná e, assim, óbvio que eu tenho medo, né? Agora eu digo para as pessoas assim, cara, tá com medo? Tô. Faz com medo mesmo. Exatamente. Né? Exatamente. Toma os seus cuidados, mas faz com medo mesmo. Eu creio que muito do que a nossa mente produz, né? Ou muito do que o nosso corpo responde é o que a nossa mente produz, né? E se a gente estiver produzindo medo, estiver produzindo o tempo todo, eu vou ser pego por esse Covid, a pandemia vai derrubar meu negócio, vai derrubar. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Que muito do que eu professo para mim é o que vai acontecer, né? Creio que quando você começou a vender mel num coletivo, você falou, bom, isso é o começo. Em algum momento eu vou estar em algum lugar. Uhum. Você parou para pensar onde você queria chegar? Cara, eu tenho uma outra frase. Eu cheguei muito mais longe do que o que eu imaginei nos meus melhores sonhos, assim, sabe? De fato, eu nem imaginava, nem acreditava que poderia chegar. Então, só fazendo um adendo a esse comentário que você fez, dessas pessoas que pós-pandemia, a gente precisa, sim, tomar bastante cuidado. E voltando ao quesito, voltando ao tema de reinvenção, eu queria lembrar que aos meninos que estão junto conosco lá do Esquadrão do Clima. Eu me lembro perfeitamente na primeira quinzena de março, essa questão do medo. Por que eu estou trazendo esse tema à tona mais uma vez? Essa questão do medo foi uma das coisas que fez com que me tocasse e eu falei para eles, olha, o medo vai ser um fator que vai predefinir os nossos consumidores no futuro. Isso em 15 de março, eu me lembro perfeitamente. Eu fiz uma videochamada com eles via Skype e falei para eles, olha, a gente vai precisar, a partir de agora, levar para o mercado que a gente precisa tratar o medo das pessoas. Você imagine que você vai fazer uma aquisição de qualquer serviço, neste caso específico, o ar-condicionado. Qualquer serviço que você vai contratar para você, a pessoa vai olhar para qualquer prestador de serviço como um vetor. Ele vai olhar, esse cara pode estar trazendo a doença para minha casa. Então, em 15 de março eu falei para eles, olha, não tinha nem o conceito de divulgação, de utilização de máscara ainda, nem se falava nisso no Brasil. Eu falei, olha, se você quer, neste momento, se reinventar, você vai precisar tratar o medo do seu consumidor. E como é que você vai tratar o medo? Você vai indicar para ele que você está tomando 100% de cuidado. De que maneira? Você vai usar um EPI adequado, você vai chegar na casa do cliente, você vai aferir a sua temperatura, coisas que estão fazendo, inclusive agora, todo lugar está fazendo. Mas eu falei isso é curioso porque eu falei isso em 15 de março, eu falei para eles. Por quê? Porque eu sabia que o que ia reinar naquele momento era justamente o medo. E a gente precisava tratar nada mais, nada menos do que o medo das pessoas. É interessante e eu gosto demais dos exemplos práticos, né? Eu tenho habilidade zero com algumas coisas de casa. Tipo, se queimar uma lâmpada, eu não vou arriscar subir, que eu vou devo cair de lá. Aí de repente um chuveiro começou a pingar. E os famosos maridos de aluguel, né? Lá na minha região tem, certamente aqui também tem, na sua região também tem. E um dia chamei um. A hora que eu abri a porta, ele falou assim para mim, queria dizer para o senhor, para matar o meu medo, que eu estou atendendo desse jeito, bom dia, bom dia. Aí eu falei, olha, não, deixa eu só falar uma coisa para o senhor. Eu acabei de vir de casa, eu tomo banho sempre depois de cada cliente, eu troco toda a minha roupa, essas luvas são novas, a minha máscara eu não vou tirar, vou pedir para o senhor assim que eu não tire a máscara para te garantir a sua segurança também. E se o senhor puder ficar também durante o meu trabalho. E, cara, o marido de aluguel me ensinando sobre segurança. Não quero dizer que ele não tinha capacidade, mas, cara, eu fico pensando assim,
vamos lá, você falou da recorrência. Eu chamei esse cara mais 3 vezes, para mexer no meu escritório e outra vez em casa. Exatamente. E você já falava disso lá em 15 de março. Não, nós vamos ter que combater o medo do medo. Ele não o vai problema, deixar a gente entrar na casa dele. o problema hoje é o medo. O que os mercados, supermercados, drogarias, todo mundo fez para combater o medo das pessoas? Vamos higienizar os carrinhos, vamos medir a temperatura, vamos diminuir a quantidade de pessoas que está transitando. Tudo que estão fazendo agora, nada mais é do que tratando o medo das pessoas se infectarem. Uhum. Então, se você olhar hoje, você quer buscar uma solução para o que você faz, veja de certa forma como você vai tratar o medo do cliente que você atende. Você tem que estar preparado já, porque vai chegar lá e vai ter medo, né? Vai ter medo. Primeiro, a doença não está tatuada na sua testa. Você não sabe, nem você sabe se o cliente está doente, nem você informa que está doente por seu cliente, enfim. Como tratar o medo? Como você transmitir segurança nesse momento? Então pense nisso. Independente do segmento que você atue, pense nisso, como é que você vai tratar o medo do seu cliente. Ronaldo Araújo, Estado do Acre, também acompanhando essa live, de excelente conteúdo. Ronald Seixas, você já falou. Daniel Lima é um professor da FATESC lá em Paranavaí. A FATESC também, a Unifatesc está se reinventando. Eu dei aula lá algumas vezes e ele, nesse momento, está se reinventando, dizendo que o ensino está padecendo, né, porque tinha muita coisa no presencial, então é reinvenção total, né? Ele está dizendo, sairemos melhores dessa pandemia, não tenho dúvida. A Adélia é uma gerente também de cooperativa financeira. É isso mesmo, temos que reinventar todos os dias. Aí o Kleber Costa está dizendo assim, a impressão que temos é que a juventude pensa que está blindada e por isso são responsáveis em parte pela demora na sanidade, né? Concorda com isso, que a juventude é que está mais carregando isso? Ou... Eu não sei. A sanidade está meio geral, né? Isso vai muito da pessoa. Na verdade, né? Eu não sei, porque a juventude, querendo ou não, eu não sei, eu sou um pai muito ativo e, enfim, meus filhos jovens, eles não vão para a rua porque eles estão insanos. Mas, enfim, cada um conduz a... Uhum. Frase do momento é de Cora Coralina, o professor Daniel está falando, recria a tua vida sempre, sempre. Remove pedras e plante roseiras e faz doces. Recomeça. Ele está fazendo uma analogia aqui a Cora Coralina, que tem tudo a ver com a reinvenção que a gente está falando. Se a gente pudesse resumir, né, já partindo aqui para os nossos finalmente, né, eu queria tentar pensar assim contigo algumas coisas que a gente pudesse deixar aí como lição, Anderson, de tudo que a gente falou. Em especial, a sua dica de ouro para a área de vendas. Quem hoje está nos acompanhando falando assim, minhas vendas caíram. Eu queria dar algumas dicas para algumas áreas ocupando a sua expertise. Área de vendas, o que você diria? Faz isso, que isso vai te ajudar a crescer em vendas. Qual seria? Primeira dica, você conhece o seu cliente, você precisa conhecer bem o seu cliente. Você se relaciona bem com o seu cliente, você entende a necessidade do seu cliente. Então, isso é a primeira dica para o pessoal que atua na área comercial. Esse é o fato principal para você desenvolver bem. Eu gosto de dar esse exemplo que tem alguns gatilhos, como você falou, alguns gatilhos mentais que os vendedores podem aplicar neste momento, né? Eu uso sempre uma ideia de um gatilho mental que é do vendedor de uma loja de sapato. Você não tem tempo de um vendedor de sapato de conhecer o seu cliente. O cara está ali no primeiro momento com você, enfim. E aí, como é que você consegue vender para esse cliente? Se você não tem tempo de conhecer esse cliente, você trabalha num segmento que você não consegue acessá-lo a esse nível, pega ele pela emoção. E como é que você pega o cliente pela emoção? O vendedor de sapato, o que ele faz quando você vai comprar um sapato na loja? Você escolhe um, o que ele faz? Ele traz outras opções. Ele traz 10 opções, ele vem com 10 caixas na mão, porque o cara fala assim, o cara se deu o trabalho de trazer 10 pares de sapato para mim. Você se sente Fiz muitas compras assim. Isso obrigação de falar, ao menos eu vou comprar. Por uma questão quase que de justiça, Isso, né? Pelo trabalho exatamente. Pega o cara por um outro método. Se você não teve a oportunidade de se relacionar com ele, se você não teve a oportunidade de conhecê-lo, pega ele através de uma outra forma, que é o gatilho mental. Ou, se você não tem relação, se você não tem como acessar o cliente, você tem diversos outros gatilhos, que o outro gatilho que você pode acessar o cliente é pela questão da oportunidade. Olha,
Se você fizer isso agora, se você não fizer, daqui a uma semana você não vai ter mais esse serviço ou esse preço, enfim. Tenta partir para uma outra forma de abordagem. Da escassez, né? Da escassez. Então, tem diversas formas, mas a mensagem primeiro, tenta entender o cliente. Se você não tem tempo na sua área para entender o seu cliente, tenta entender a necessidade dele ou trabalhar a emoção, ou se não, vai pelo gatilho da escassez. Olha, esse aqui é o último que eu tenho para te fornecer. Se você não quiser, infelizmente, ou semana que vem a gente não vai ter mais. Vamos agora lá para a dica de ouro da liderança, né? Quem está pensando aí vai acabar e eu vou ter que voltar, e quando eu voltar eu vou encontrar um monte de gente com medo, desesperada. Sei que você já falou, mas de repente alguém está se ligando agora, mas dica de ouro para quem lidera times, qual é? Trata o medo da sua equipe, tá? E o medo, quando eu falo medo, no sentido bem amplo da palavra, não é só o medo em relação à doença. O medo, hoje, a equipe está com medo de perder a posição. Tá? Se você precisa passar uma certa tranquilidade, se ele está com esse medo, você precisa passar essa segurança para ele. Se ele está perdido, trata o medo dele para onde ele deve ir, dá o guide, dá exatamente o caminho que ele precisa prosseguir. Então, assim, de novo, trata o seu time, trata todos os medos que ele tem nesse momento, não só o medo físico de contração de uma determinada doença, que, diga-se de passagem, isso é extremamente visível. Como eu estou no escritório sempre, eu não parei, é engraçado as pessoas que chegam no primeiro dia que vai no escritório, que chega, eles não querem tocar em nada, não querem tocar na mesa, sabe? É um negócio extremamente engraçado. Mas, enfim, trata esse medo, trata o medo da perda da posição, trata o medo de que as coisas não vão dar certo, trata isso. Acho que o bom líder nesse momento agora vai ter que pegar na mão dos seus colaboradores e seguir junto. Ana Carolina Araújo, ótima live, parabéns. A Gilmara está dizendo ótimas informações, Marçal, reinventar e reconhecer ou conhecer melhor os clientes, gostou da dica. A Adélia está dizendo excelente exemplo do vendedor de sapatos. O Wilson Júnior, que é da área de vendas, eu conheço o Wilson, ele está dizendo o seguinte, o cliente compra a emoção e leva o produto. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Aí o pessoal da Jovem Refrigeração dizendo, esse cara é um monstro, está falando de você aí, ó. O Kleber está dizendo, vá na lista de seu telefone e resgate-os. Aqueles que você atendeu há 3, 2 anos e nunca ligou para saber se ficaram satisfeitos com o seu atendimento. E pergunte, e ofereça os seus serviços. Ou seja, vou resgatar aquela minha agenda que estava perdida também, é uma oportunidade. Esse aí eu vou dar uma dica, tá? Eu estou falando essa dica porque eu uso, inclusive eu compartilho com o meu time e como eu gosto de que todo mundo tenha a mesma oportunidade, fica uma dica. Pessoal, hoje existe uma rede social muito forte que você consegue identificar potenciais clientes, que é o LinkedIn. Então, se você mapeia o seu cliente, você sabe qual o tipo de cliente, ou o tipo de empresa, ou o seu negócio, para onde você deve caminhar, o LinkedIn te dá essa informação extremamente pronta. Vai no LinkedIn, procura o seu público-alvo lá, tá? Procura e aí você vai direto ao ponto. Se você precisa vender, eu vou dar um exemplo bem prático, você é vendedor de pneus, você quer saber quem são os donos de borracharia da sua cidade, procura no LinkedIn. Seguramente ele deve estar lá. E aí você vai mandar uma mensagem justamente para o público que você precisa atuar. É legal essa dica dele. Às vezes a gente está tão preocupado com a quantidade de seguidores, porque da curtida não vende. Não vende. O que vende é engajamento. Exatamente. Então vamos lá. Às vezes é melhor que eu tenha 2 ou 1.000 seguidores que compram de mim. Exatamente. E que mantém a roda rodando, a conta paga, né? Exatamente. Do que eu buscar 10.000 e esses 10.000 atrapalham até não tem interação nenhuma. Compra, né? Exatamente. Então é importante pensar nisso. César Tadeu Dias está em Ribeirão nos acompanhando. Dicas excelentes. Parabéns por mais uma live engrandecedora. Parabéns, Bruno, pelas informações. Marcos Paulo Santos está dizendo, a fé, a família e o trabalho fortalecem o homem. Vamos que vamos. BK Condicionados, parabéns, live muito top. O estado do Maranhão vai mostrar a sua força. O Vanderlei Alves França está dizendo, sempre faço isso, deve ser alguma das dicas que você deu. Apenas uma ligação e o cliente se sente importante. Aqui está dizendo, também BK está dizendo, uma ligação já pode, de repente, né, mudar tudo, né? O Edu, ele abriu recentemente uma empresa de limpeza de caixa d'água, residencial e predial, está dizendo, excelente, precisamos de mais lives dos 2 monstros.
Seguidor não paga boleto. Ó, que legal, verdade. Seguidor Cara, não paga boleto. Sensacional. Sensacional, sensacional. Seguidor não paga boleto. O WhatsApp também não cobra ainda não, então vamos usar o WhatsApp aí, pessoal. A gente falou de muita coisa legal assim que você vivenciou e foi de resultado. Você teve algum grande erro assim que você fala assim, ó, não faça isso, que isso aqui vai perder cliente, ou então não faça isso que você perde equipe e tal? Porque é muito comum, né, as pessoas sempre falarem do seu sucesso. Sim, né? sim. Você já errou alguma coisa, você diria assim, ó, não faz isso aqui vai atrapalhar o seu negócio. O que você diria disso? Eu vou te falar, essa é uma pergunta extremamente difícil de se responder. Você fala, todo mundo errou, todo mundo já cometeu diversos erros. Mas, por exemplo, eu cometi um erro, eu posso assegurar, inclusive com o time, não o time total que eu convivo agora, mas num dado momento eu imaginei que era melhor expandir, exatamente alinhado com o que você acabou de falar. Vamos expandir a nossa rede de clientes, ao invés de você focar nos bons clientes. Beleza, a gente fez esse teste, a gente expandiu, depois de um ano a gente falou assim, cara, não adianta, a gente está tendo muito mais esforço para o mesmo resultado. O que a gente fez? A gente retomou e concentrou exatamente na questão de os seguidores, o engajamento dá muito mais retorno. E a gente voltou e focou nos bons clientes e despejou mais energia nesses clientes, se o resultado foi muito melhor do que você ficar tirando para diversos lados. Então, se você tem bons clientes, presta um bom serviço, presta um bom atendimento para esse bom cliente, que seguramente ele vai te dar mais retorno do que você ficar fazendo um monte de pequenos outros clientes novos que não vai lhe traduzir em nada. Tem uma lei muito famosa, né? É a lei de Pareto, que fala que se eu gastasse 20% do meu dia, né, naquilo que realmente importa, eu teria excelentes resultados, 80-20. Né? E já tem defesa do 20 de 20, tá? É mesmo? Que se eu pegar o 20 do 20, eu ainda vou ter mais resultados que eu vou focar naquele nicho, né? Você usa isso na venda? Assim, 100%. Vamos focar isso aqui, hoje são esses caras que a gente vai ligar. Exatamente. É aqui que vai dar resultado. Eu acho, eu tenho duas áreas, né, que trabalham junto comigo. Eu tenho uma área que é um pouco mais farmer, que são de compras recorrentes. Eu tenho uma área mais hunter, que são compras mais esporádicas, enfim. Na área que a gente chama de mais farmer, né, que são o pessoal que atende... então, assim, esse pessoal que trabalha com um foco naqueles clientes, eu falo sempre, olha, não adianta, vamos focar nesses aqui, porque esses clientes é o que nos vão dar resultado. Às vezes você quer abrir muito o leque, e esses clientes que eu estou falando é o 20% da regra de Pareto lá. Uhum. Então, esquece os 80%, vamos focar nos 20%, que vai dar mais resultado do que você fazer o esforço para os 80%. Eu falei muito logo que a gente começou a enfrentar essa pandemia, que a gente estava passando por um momento que não é que a gente rasgaria contrato, não é isso, tá? Mas é que a gente talvez deixasse de olhar um pouquinho para o contrato e olhasse para a aliança, né? Então, se você tem nicho, né? Muitos dos que estão nos acompanhando têm nicho. E às vezes no contrato diz que você tem que fazer entrega X. Será que está na hora da gente rever o contrato, fazer aliança e fazer entrega X, Y, Z? Sim, sim. Cara, eu vou te falar, é impressionante, isso a gente não alinhou esse discurso, tá? Mas eu espero que até o meu time, que deve ter alguém assistindo, se não tiver, eu vou botar esse vídeo para que a galera assista depois. A gente está nesse momento agora trabalhando esse modelo, tá? Ao invés de entregar apenas um único produto, a gente vai entregar agora um pacote de solução. Eu acho que isso vai fazer a diferença. Ao invés de você ter um contrato apenas de fornecimento de um determinado item, vamos entregar agora a solução completa. Eu acho que cada vez mais os clientes vão buscar isso, eles não vão querer só ele vai querer a solução completa, um contrato XYZ. Uhum. Agora vamos passar lá, a gente falou bastante de quem está vendendo, falando do dono do negócio, agora tem o funcionário que está lá em casa, está fazendo esse home office ou dorm office, né? A gente falou um pouco sobre isso. Felizmente, aqui na empresa dele não tem. Não, dorm office eu não tenho como dormir, não. Porque na verdade eu tenho que fazer meu próprio resultado, então se eu dormir não tem, né? Então você assim... aranha, né? Tem que fazer sua teia. Isso aí. Então, esse cara que está lá e o patrão dele está dizendo assim, ó, você vai para mais 60 dias, eu não tenho como te pagar. O que esse cara poderia fazer, né? Ele que está acompanhando agora, de repente ele está empregado lá um tempo e tal, mas eu tenho o caso do meu irmão que é da área de turismo, ele passa por isso.
foi mais uma vez prorrogado os 60 dias do contrato Cancelamento, suspenso, né? suspenso de contrato. E eu fico pensando assim, o que esse cara deveria fazer para o patrão dele falar assim, cara, sei lá como, mas eu preciso desse cara aqui, ele tem que estar aqui. E mesmo em dificuldade, eu vou deixar esse cara perto de mim. Então, nesse momento ele precisa tirar o que a gente fala lá dentro do escritório, tem que tirar um coelho da cartola agora. Ele precisa, de fato, inspirar mais do que transpirar. Ele tem que, dentro do segmento que ele atua, ele precisa buscar uma inovação. Vou dar um exemplo para o seu irmão, tá? Eu nunca trabalhei na área de turismo, mas, por exemplo, eu acho que o turismo foi uma área extremamente afetada, mas se ele não pensar, por exemplo, num plano de retomada, num plano de movimentação do turismo no médio prazo e desenvolver algum serviço. Tem várias empresas agora que estão vendendo um financiamento das férias de julho de 2021. Uhum. Então, já começou a vender agora. Então, assim, imagine aonde que você vai diluir o seu estresse pós-pandemia em 2021. Então, ele já começou a vender um plano de serviço a partir de já. Então, assim, para o pessoal que atua em qualquer que seja o segmento, tenta pensar um pouco, de novo, buscando sempre o que o cliente quer de solução neste momento. Tem uma amiga minha de turismo, ela fazia muitas viagens internacionais, eu negociei com ela algumas viagens internacionais, e esses dias ela me ligou e falou assim, ó, tô com uma série de pousadas com preços fantásticos na região, visitei todas, vou te mandar vídeo de todas. Olha, você pode, no meio da pandemia, eles estão respeitando todas as obrigações da OMS e você vai passar férias baratas aqui. No meio da pandemia, você pode fazer até uma esticada para cá. Achei legal, ela reduziu o escritório, né, botou todo mundo em casa nesse momento para fazer redução e saiu visitando pousadas da região, que é o tal mesmo da reinvenção. De novo, voltando para o turismo, você imaginou ofertar para um cliente, por exemplo, pague um plano agora, sem saber para onde você vai, e aí você dá uma lista de 20, 30 países para daqui a um ano o cara escolher para onde que ele quer ir? Uhum. Então você vai pagando agora um valor fixo e daqui a 12 meses o cara escolhe, eu quero ir para tal país com todas as despesas de aérea e hospedagem, tudo já pago. Então. O Wilson está falando aqui, 20 de 20, vender para quem já enxerga maior valor na sua solução. Exato. Escolher o público ao invés de apenas vender para o público que escolhe você. Legal, né? Legal, muito legal. Wilson, obrigado aí pela sua contribuição. Vou fazer aqui um ping-pong contigo. Eu vou falar uma palavra, você responde com outra. Beleza? Tá pronto aí? Pronto, a gente sei lá o que vem, mas... me perguntaram assim, tem diferença de pronto e preparado, né? Eu falo, tem, claro. Você tem que dizer que está pronto. Preparado é o processo. Uhum. Então, assim, de repente você vai enroscar em uma ou outra, não vai fazer numa palavra única, mas vai fazer o teu raciocínio. Então, assim... Isso não estava alinhado não, tá? Só para vocês ficarem sabendo que está acompanhando a live. Vamos lá. Fé. Saúde. Saúde. Paixão. Família. Pai. Futuro da climatização. Renovação de ar. Pós-pandemia. Acredite. Nova liderança. Acompanhe. Medo. Trate. Equipe. É tudo. Dinheiro. Passa. Legado. Precisamos deixar. Isso eu vou deixar você falar até um pouquinho mais. O que você pensa sobre isso? Propósito. Legado é meu propósito. Assim, se você tem alguma coisa, se você obteve alguma coisa, transmita isso, deixe isso para as pessoas. E, inclusive, eu gostaria, seguramente meu pai ou minha mãe devem estar vendo essa live. Eu queria agradecê-los assim, até em público, porque o que eu tenho hoje, o que eu sei hoje, o caráter adquirido foi deles. Minha mãe sempre teve bastante esforço. Eu acredito que esse conceito meu, minha mãe vendia, eu não sei como é que se chama em São Paulo, geladinho, aquele... no Rio é sacolé. Sacolé, né? Enfim. Minha mãe vendia geladinho para pagar o transporte para mim ir para a escola. Então, acho que um pouco disso eu tive dela. Mãe, obrigado. Meu pai também me deu esse caráter que eu construí ao longo da minha vida. Então, assim, a família é a base de tudo. Tá? Então,
tudo que vocês me passaram de ensinamento, tudo que eu aprendi na minha vida inteira profissional, o meu propósito pessoal de vida é deixar para que as outras pessoas possam também acreditar no futuro e entenderem que é possível você obter seu sucesso. Bom, final agora mesmo, tá? Vamos pensar no seguinte, você está com que idade? Eu tenho 43 anos. 43. Você tem filhos com que idade? Um de 12 e o João e a Bruna com 6 anos. Tá. Vamos lá, eu vou levar você aos 120 anos. Você vai morrer só com 120 Nossa! E bem, tá? Lá no 120, né, eu falo que para mim, legado é uma marca que eu vou deixar para as próximas gerações. Isso. João e? Bruna. João e Bruna. 120 anos. Você já não pode mais responder. Você já está ali deitado, indo para mim para a eternidade. Você talvez tenha outra visão, mas para mim para a eternidade, né? E aí, o que os teus filhos vão dizer de você quando você estiver lá? Guerreiro. Perseverança. Atitude. Eu estou traduzindo só em palavras, tá? Uhum. Mas meus filhos vão olhar e falar assim, meu pai foi um cara que se esforçou ao máximo, nunca hesitou, talvez por excesso de zelo, por excesso de preciosismo, até falhou com a família no sentido de dedicação de tempo, tá? Porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, tá? E, enfim, mas quando os dois olharem para o pai, vai falar assim, esse cara, ele batalhou muito, ele acreditou muito e é um cara que deixou pra gente esse legado. Legal. Anderson Bruno, gerente sênior da LG Business Solutions. Não te conhecia, foi um prazer. Falamos um pouco antes da live, falamos hoje de manhã também. Passei a te seguir, né, nas redes para te conhecer um pouco melhor. Quero te agradecer, eu acho que a nossa audiência também, nesse momento, se ela pudesse, ela te agradeceria para dizer assim, pô, valeu a pena eu estar aqui, te ouvir, né? Creio que a gente vai ter outras oportunidades, quero que você vá para a minha rede também para falar sobre isso, né? Legal. Fazer uma live lá na minha rede também, para a gente falar só com quem vende, né? Focado assim, ó, só quem vende, né? Para onde a gente está indo. Eu digo que gratidão é algo que a gente paga, mas nunca quita, então estou sendo grato a você e dizendo muito obrigado por estar aqui comigo e estar aqui no Estúdio da Experiência. Eu agradeço também a oportunidade, agradeço ao seu convite, agradeço a experiência, a Fabrício e todo o time que sempre está preocupado em levar conteúdo de qualidade. Gratidão é uma coisa que eu carrego muito forte comigo, tá? Você tocou nesse assunto e eu acho que assim, é uma das coisas que eu mais prezo na minha vida é a gratidão. Então, assim, eu de fato agradeço também pela oportunidade. De novo, estou à disposição. E mais do que nunca agradeço o pessoal, tá, que está aí. Se você não teve a oportunidade de assistir desde o início, a live vai ficar aqui disponível no YouTube do canal da Experiência. Tá? Então, aproveita lá. Valeu. Bom, vamos lá. Esse conteúdo, como o Anderson disse, ele fica lá, né, no YouTube da Experiência, mas tem outros conteúdos. E eu quero aqui dizer assim, em tempos de reinvenção, a Experiência se reinventou. A Experiência tem uma infinidade de speakers. Você pode ter junção de speaker da área do esporte com da área de gestão, da área de relacionamento com da área de inteligência, da área de escrita com da área de música. E tudo isso sem que você tenha que levar essas pessoas aí nesse momento. A sua empresa não pode parar, o seu negócio não pode parar, a estratégia tem que ser mudada e a Experiência está pronta para isso. E dá para fazer híbrido, dá para ter a interação do teu RH aí, dá para ter a interação do teu CEO, do teu CFO, durante o evento. O importante é você entender que o mundo não pode parar, né? A gente precisa fazer essa roda rodar. E a Experiência está pronta para isso, eu tenho a honra de fazer parte desse time, de ter conhecido a Experiência, de viver dias aqui na Experiência, e cada vez que eu estou em São Paulo faço questão de estar aqui. Quando o Fabrício falou desse desafio de estar aqui, eu falei, cara, desafio eu topo sempre, estamos juntos nessa. Então, muito obrigado a você que esteve com a gente e que você continue ligado aí nos conteúdos da Experiência e no que vier pela frente. Pode ter certeza que o que aparecer aqui vai te ajudar a repensar o seu negócio, a sua vida, a sua carreira, a sua família,
enfim, o seu jeito. Valeu, até mais. Boa noite.